Pronto. Bom, a gente já está começando a gravar, então, Frei, Tá gravando já? tá gravando já. Tá? Tudo que falar agora já fica gravado. Então, Frei, muito obrigado, viu, por receber a gente, para conversar um pouco. Mas eu acho que, a princípio, vamos começar do início. Onde o senhor nasceu? E me fale também um pouco da sua família, quantos irmãos, quem era sua mãe, quem era seu pai. Certo, certo. Bom, eu nasci no município de Vicência, aqui em Pernambuco, Mata Norte. Mas não nasci na cidade, nasci na vila de Angélicas, 6 quilômetros distante da cidade. Agora, é uma vilazinha bastante boa, bastante próspera. Era, não? É. E todo domingo, com chuva ou sem chuva, meu pai ia para a missa conosco. Com os meninos homens, né? Mas todo domingo, chovendo, e a feira de Angélicas era domingo. Meu pai era agricultor precisa dessa feira. Ele sacrificou a feira para sempre, porque botou a missa em primeiro lugar, acima de tudo. Isso me marcou muito. Outra coisa que marcou muito é o meu pai como um homem de oração. Ele estava sempre cantando o bendito de igreja, mas cantando em forma de oração. E sempre estava falando, sempre era assunto de religião, de igreja. E algumas vezes eu encontrava meu pai no ato do sítio, numa moita qualquer, ele estava ajoelhado, concentrando suas orações. Agora, isso me marcou muito, a convicção com que ele falava. Lá no povoado de Angélica não tinha padre, o padre ia uma vez por mês. Agora, mês de maio, todo dia quem tirava, fazia exercício do mês de maio, que puxava todas as orações, era meu pai. Quaresma, que fazia tudo, era meu pai. Então era como se fosse o padre do lugar. Qualquer pessoa que precisasse de alguma coisa, procurava meu pai, seu Jerônimo. Então era com toda a tranquilidade, um homem muito tranquilo, muito sereno, né? Agora, com a vida dura daquele agricultor que tem um pedaço de terra muito alterosa. A nossa terra só tinha ladeira praticamente, o terreno dele. Só no final que tinha um córrego. Sabe o que é um córrego, né? Sim. E aquele córrego tinha aquelas águas surgindo e tinha uma porção de pedras. E era um lugar ideal para as lavadeiras daquela pedra. Então o pessoal todo dia falava, meu pai nunca cobrou o tostão, tudo tomava conta lá. Até que para passar por ele perguntava assim, primeiro, de longe, tem mulher tomando banho? Tem não, ele passava. É tão engraçado que meu irmão José, que é mais novo do que eu, 6 anos, era muito interessante. Ele não estava muitos adultos, né? Então meu pai passava por ele e gritava, tem mulher tomando banho? Aí o José fica com a voz bem filha, tem mulher tomando banho? Tem não, aí ele passava, tranquilo. Como a consciência que era um homem também, né? Então esse ambiente tranquilo de interior, né? Meu pai nunca teve um problema com ninguém, nem com a agricultura, porque o pessoal morava no sítio dele e pagava o que chamavam condição. Uma vez por semana, trabalhar com meu pai. É assim, nunca teve um conflito com nada. Mas aí, Frei, me fale um pouco mais. Quantos irmãos o senhor teve? Olha, se for contar tudo, em casa nasceram 15 crianças. Minha nossa senhora. Mas 2 matrimônios. Mas só se criaram 7. Sim. 3 do primeiro matrimônio, eu sou do primeiro matrimônio, e 4 do segundo matrimônio. Meu pai foi viúvo 2 vezes. Agora, eu nunca sabia que eu era órfão. Porque quando minha mãe morreu no parto seguinte ao meu, eu tinha 1 ano e 3 meses. Quando minha mãe estava para morrer, meu pai, eu era recém-nascido, ele entregou a uma filhada dele, sim, que era também prima, e ela foi quem me criou. E depois meu pai se casou com ela. De modo que eu nunca senti que era órfão. Porque quando eu entendi de gente, eu era criada por aquela madrinha minha, né? Eu chamava de mamãe. De modo que quando ela morreu, aí já tinha 15 anos, já estava no seminário, já estava mais maduro, nunca me senti órfão por causa disso. Isso foi coisa maravilhosa, né? Me senti. Olha aí. E me fale um pouco mais, o despertar da sua vocação foi através da fé do seu pai? Foi.
mas também devo muito ao missionário carmelita, Frei João Bosco Sombrio. O nome é Sombrio, mas ele era muito alegre. Ele era um catarinense e se radicou aqui pelo Nordeste. Se adaptou muito ao Nordeste. Então esse homem pregava missões. Ele cantava direitinho, empolgava todo mundo. Então o vigário de Vicência tinha um defeito de dicção. Então não pregava. Em compensação, ele sempre tinha a preocupação de ter missões contínuas na paróquia dele. Nossa paróquia é perto de Goiânia. Goiânia tem um convento. Então, 3 vezes por ano havia santas missões. Sempre com o Frei João Bosco, ou outro como o Elcias, né, que hoje é professor universitário, já velho. Mas, então, eles mantiveram essa tradição carmelitana. E foi uma coisa muito profunda, muito bonita. Aliás, o próprio Frei Inácio, o Elcias, o professor Elcias, escreveu um livro sobre a Vida do Carmo Peregrina, sobre essa devoção toda, né? Então, tudo naquele ambiente. De modo que quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, meu pai, ou melhor, o irmão do meu pai, de Samuel, também tinha 7 filhos, né? Então, o mais velho, José Durval, foi levado por Frei João Bosco para o seminário, de Goiânia. Eu tinha 9 anos nessa idade. Depois, quando ele voltou de férias, com a batina que nós fizemos, eu fiquei completamente toda para entrar no seminário também. E aí, nessa época, a minha irmã Clara, que já estava noiva, não é, conheceu as freiras da Caridade, Irmã de Caridade, porque uma prima nossa, que era irmã, quase irmã do meu pai, foi ser freira. Então, a minha irmã Clara, que era noiva, adiou o casamento a primeira vez, adiou uma segunda vez e rompeu o casamento para entrar no convento. Olha isso. Uma coisa muito bonita, mas o noivo ficou muito magoado. Passou muito tempo sem falar com a minha família por causa disso, né? Mas era, que você conhece, uma criatura muito alegre, só vive rindo. Hoje está com idade. Então a família tiveram muitas vocações. Sim, minha família é muito unida nesse ponto, muito unida. A Carmita, que é a mais velha, a filha mais velha, deixou 9 filhos, você conhece? Todos 9 estão vivos, todos são casados, todos são bem estabelecidos na vida. Uma família muito bonita. Agora nascendo aquele troncozinho bem simplesinho, né? É interessante isso. E aí me diga, Frei, como foi esse processo de entrada no Carmelo? Bem, aí o Frei João Bosco, que cativou toda a população, outros também, mas ele que cativava tudo. Então, de vez em quando ele fazia uma propaganda assim, vocacional e juntava meninos. Lá naquele município não tinha ginásio. Você terminava o primário e não tinha como continuar a estudar. Não tinha. Então, eu tive essa sorte de ir no seminário, a porta aberta. E sempre fui bom de estudo, sempre gostei. Então, para mim, eu fiz uma carreira muito bonita, muito simples. Então, eu entrei no seminário com 11 anos. Não tinha o primário completo, porque não havia continuação. Então, no ano que entrei, os padres de Goiânia criaram um ano de admissão, de adaptação. Então, compensou tudo aquilo que eu não tinha. Aí, depois entrei no primeiro ano ginasial e deslanchei. Eu fui sempre o primeiro ano de classe em toda a minha vida. Até agora. Agora, mas é engraçado, né? Sempre fui. E no seminário, no fim do ano, 2 ficaram bem classificados. Um é o arcebispo emérito, Dom José Cardoso, deve falar nele, né? Sim. Que era colega meu, ele era 4 anos mais velho que eu. Então, naquele ano, ele foi o primeiro lugar do seminário. Primeira nota foi dele maior. Ele no fim do curso. E a segunda nota maior era a minha. Até no começo do curso. Eu vieram quase competir com o Dom José Cardoso, né? Mas então foi assim, uma vida muito bonita. O seminário era pobre. Agora a pessoa reclamava de comida. Eu disse, olha, na minha casa não tem isso. E era verdade, né? E os outros também eram, mas chegaram lá, direito a reclamar que é comida, reclamar com uma coisa. Aquela moda de reclamar, né? Pois eu fui um contato. Eu disse, olha, tudo aqui é melhor do que eu tenho em casa. E era verdade. Então fui muito feliz. No seminário fui muito feliz. Depois deslanchei, né? Fiz o noviciado no Recife, vocês sabem bem disso, aquele conventão lá. Me adaptei àquele convento, achei aquilo simpaticíssimo. Dali eu fui para São Paulo, para fazer a filosofia, 3 anos,
e a teologia 4 anos, então 7 anos em São Paulo. O pessoal achava difícil, para mim foi uma maravilha. Eu adorei São Paulo. Olha aí. É engraçado, eu dou graças a Deus, Manteiro. Dou graças a Deus, adorei São Paulo. Tanto assim que depois já de padre, trabalhando aqui em Pernambuco, ficou faltando, queria fazer o curso na peregrinação na Terra Santa, então ficou faltando algum substituto. E a província de São Paulo tem muito, mas está tudo ocupado, aí pediram para Pernambuco mandar o substituto. Aí me mandaram, então eu fui para São Paulo. Me adaptei, peguei uma paróquia em São Paulo. Olha aí que beleza. Quase no centro de São Paulo, essa coisa. Adaptei-me com aquela paróquia, me dei muito bem, foi uma maravilha. Nesse processo de formação, como foi a sua relação com os estudos? Com o estudo, Sim. eu, graças a Deus, eu sempre gostei de estudar. Sempre fascinado por livros. Sempre gostei, ainda hoje eu sou. Você vê, meu quarto está cheio de livros. Então sempre gostei, me dei muito bem com o estudo. Sobretudo quando comecei a estudar línguas, aí foi que eu me senti à vontade, né? Estudar latim, estudar francês, estudar inglês, que é a minha língua predileta, né? Estudar outras coisas, mas eu sempre fui bem de estudos, sobretudo de línguas. Só eu passei 2 anos fazendo mestrado em Roma. Agora, fazia tudo em inglês, porque lá tinha as opções, né? E como eu gostava muito da língua inglesa, a língua italiana eu entendo tudo. Não falo, mas entendo bem. Mas o inglês é diferente, mas a minha paixão pela língua inglesa. Eu fiquei quase um especialista em língua inglesa. Vocês estavam no caso, aqui numa reunião de cúpula da ordem, lá em Roma, nós éramos de 3 grupos linguísticos. O grupo inglês, de língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Inglaterra, Escócia, Austrália, formava o grupo de inglês. Depois o grupo de língua espanhola. Toda a América Latina que é espanhola. E depois tem o grupo de línguas germânicas, inglês, outras coisas por aí afora. Então, uma vez numa reunião lá, o grupo inglês, de língua inglesa, que era muito forte e gente muito boa, mas tem que fazer uma representação, por incrível que pareça, foram me chamar para eu responder pela província inglesa. E eu li a leitura, né, tudo em público, como se eu fosse um inglês ou um australiano. Mas porque eu caprichava na pronúncia, gostava de línguas, então o pessoal achava isso bonito, né? Então foi muito bom para mim. Durante a sua formação, também existiu a formação da música, porque muita gente conhece o senhor como um apaixonado pela música erudita, né? Olha, eu nasci naquela Vila de Angélica. Você conhece aquele Morro de Vicência, não? Sim. Conhece? Conheço. Angélica sempre teve banda de música, daquele tamanho. E banda de música boa, comparando com a própria Vicência. E no carnaval, aquele pessoal convidava muito os grupos de Angélica para tocar em carnaval por aí fora. E a sede da banda era pegada com a minha casa. Então eu escutava todos os ensaios. Comecei a estudar um pouco de música também, mas aí veio o seminário e entrei no seminário. Mas cheguei a ter umas aulas também. Então eu sempre fui ligado à música. Sempre fui fascinado. Eu e os meus irmãos também. De modo que, para mim, a música faz parte da minha vida. Faz parte. E deu graças a Deus, tenho muita chance de praticar isso aí, de estudar, viajar. Você sabe que eu viajei por 30 países, né? Deu para conhecer um pouco do mundo, né? Bom. Olha aí. Frei, beleza. A gente conversamos sobre o seu período na infância, o seu processo formativo, e aí chegaram as ordenações. Como foi? O senhor tem memória desses momentos, da ordenação diaconal, da ordenação presbiteral? Eu tenho tudo, inclusive tenho o álbum, assim, o álbum tem tudo isso aí, e eu considero com muito carinho. Agora, foi tudo maravilhoso, eu sempre gostei dessas coisas. O pessoal usava hábito, eu gostava do hábito. Chegou a vez de tirar o hábito, mas também tirei o hábito. Mas quando foi para voltar, eu voltei. Então nunca tive algum problema odiar o hábito, não, nunca tive. Mas eu fui seguindo a corrente, né? Mas seguindo a corrente de uma maneira tranquila, tudo tranquila. Então, vocês podem parecer que, mas ele está testemunha, né? Que eu não estou mentindo, não. Parece que eu estou fazendo, incensando-me próprio, né? Mas não é não. O senhor teve também irmãos que foram frades, né? Sim, porque nós éramos 3 homens
e quatro mulheres. Eu entrei e permaneci. Os outros 2 irmãos entraram, passaram algum tempo e depois deixaram. O meu irmão, o segundo depois de mim, o Alencar, fez a filosofia, o curso todo, aí depois resolveu deixar, ficou em crise, passou 12 anos estudando sociologia, outra coisa, mas sem se decidir, porque ficou meio perdido. Até que, por fim, ele se casou, encontrou uma moça muito boa, que se adaptou bem para ele, e foi bem realizado. Faleceu há pouco tempo. Já o outro irmão meu, que mora em São Paulo, que era o melhor músico, tocava. Aliás, aquele meu irmão de São Paulo, qualquer instrumento que ele pegava, ele tocava. Olha aí. Tanto assim que lá tinha o violino, o padre holandês tinha o violino velho, que ele não sabia tocar, e da família. Meu irmão pega aquele violino e começa a tocar com aquele violino, não é? O padre ficou tão interessado comigo, um rapaz assim, do interior de Pernambuco, pegar um violão e um violino e começar a tirar. E então deu o violino para meu irmão, ele começou a tocar bastante. E interessante, tinha um violino velho. E quando a gente fazia filosofia em Teresópolis, há algum tempo, ele estava fazendo apontamento e foi para São Paulo. Quando meu irmão terminou de Teresópolis para ir para São Paulo, a viagem, a boa parte noturna. Então ele levava a bagagemzinha dele e o violino. Olha aí. Botou no ônibus lá em cima, no bagageiro, né? E foi dormir durante. Quando se acordou de manhã, a bagagem estava lá, o violino estava mais. Nossa. Alguém tinha levado. Meu irmão ficou meio chateado com isso, mas depois o padre que doou, disse, Alencar, esse presente que você ganhou do violino, aquele violino, aquela marca, Stradivarius, é o Stradivarius, um violino desse vale 1 milhão. Mas eu já tinha ido embora, né? Mas interessante que meu irmão foi milionário há algum tempo, sem saber. E de fato ele se lembrou que eu vi ter um selo, ele vai ter com Cremona, que é uma cidade da Itália de violino. Mas assim, é uma coisa interessante. E mesmo meu irmão que mora em São Paulo, agora está muito cardíaco, mas ele era um músico nato. Eu era esforçado. E meu irmão Alencar não foi para a música, não, foi outro liga, esse que faleceu. A irmã Clara, minha irmã Freira, gosta muito de cantar, e hoje está mais velha, tem 3 anos. Você conhece o Colégio Maria Tereza? Perto da Boa Viagem? Conheço. Ela é freira ali naquele Colégio Maria Tereza. Olha aí. Mas ela tem 3 anos. Mas ela também gostava muito de cantar. Ele gostava muito de fazer parte coral, eu também gostei. Então nós temos essa vocação musical. E em São Paulo eu fiz muito isso. Eu fui organista há algum tempo também. Então, essas missas mais simples, eu acompanhava as missas. Ele não fez um estudo especial para ela, né? Acompanhava. Mas a minha paixão era cantar. Então eu fiz curso de canto, procurei professor, por conta própria, cantores profissionais. Eu fiz um curso com a soprano, fiz um curso com um tenor. Então adaptei minha voz, essa impostação de voz, por eu gostar, pela minha paixão. E a música foi parte da minha vida, até agora. Que coisa, Brito. No final a gente vai pedir para o senhor dar uma palhinha, tá? Um trechinho só para... Um trechinho. Tá bom. Veja, meu repertório, a maior parte é música italiana. Olha isso. A minha paixão principal é a música italiana. Posso cantar canções italianas? Claro. Mas aí, como foi a sua estadia em Roma, estudando em Roma? Olha, eu fui lá fazer esse curso mestrado em teologia bíblica. Não é o estudo direto da Bíblia, não. É a teologia bíblica. Sim. Então eu fiz lá no Universidade. Roma tem, naquele tempo, tinha 8 universidades católicas em Roma. E foi uma delas, a São Tomás de Aquino, que eu fiz a mestrado em teologia bíblica. Então, pelo fato de eu gostar muito da língua inglesa, lá o curso era opcional. Você podia fazer o curso em inglês ou em italiano, em Roma. Então eu optei, quero fazer o curso aqui na língua inglesa. Foi só para encher o tempo, reforçar, mas foi muito bom. Fui muito bem sucedido, graças a Deus. Foram quantos anos de estudo em Roma? 7 anos. 7 anos. 3 de filosofia e 4 de teologia. Agora o mestrado eu já fiz aqui, em Pernambuco depois. Sim. O mestrado de teologia, fiz aqui. Não, eu fiz aqui não. Eu comecei aqui, eu terminei Terminou em Roma.
E voltando, o senhor começou a lecionar, a ser professor de diversas faculdades, né? Fui professor do seminário menor, né? Sim. Eu tenho curso de letras, eu dava inglês, português e francês. E depois eu fiz o mestrado, então eu passei a dar aula de Bíblia. Aqui nós tínhamos três institutos de curso de teologia. O Mosteiro de São Bento, sim, o São Francisco, que é lá pertinho, sim, e mais em cima o Seminário Arquidiocesano. Sim. Todos 3 cursos de teologia. Eu fui professor dos 3. Olha aí. Na hora de Bíblia, né? Até quando chegou o Dom Fernando, que ele resolveu que 3 cursos de teologia, um perto do outro, fazer um curso só. Aí fez tudo para a católica. E mas daí que eu fiquei, não pensei de mim. Ficou desempregado. Fui exonerado, porque a católica já tem tudo isso, sim, então sim, passou para lá. Mas foi muito bom. Então já foi para a católica, depois que eu estava satisfeito com a carreira que fiz, né? Frei, o senhor está completando, próxima sexta-feira, 86 anos, né? Fazendo uma retrospectiva da sua vida, como foi esses 86 anos, principalmente na vida religiosa? O senhor foi feliz? Eu fui feliz? Sim. Olha, isso já foi muito bom. Eu nunca tive um minuto, estou falando com toda seriedade, que eu duvidasse que minha vocação era essa. Que eu me sentisse satisfeito com a vocação. Eu devo a quem? A Deus. Não posso me orgulhar de vai dizer, mas realmente para mim é uma maior felicidade. Eu tive até agora um minuto. Mesmo com aquela crise toda que a igreja passou, aquela confusão toda, né? Chegou um tempo que nós ficamos sim, um convite daquele tamanho, só com 2 frade, eu novo e um bem velho. E o velho era frade, mas não era padre. Eu fiquei sozinho praticamente e com aquele colégio, mas olha, senti a falta, mas não continuei tranquilo, né? Depois as vocações foram retornando, foram voltando. Hoje aqui está aquele muito bonito, os convites cheios, mas eu passei essa penúria toda também. Ô Frei Geraldo, e no seu noviciado, que quando o senhor ia rezar no coro, que o senhor fez sozinho no noviciado? Fiz noviciado sozinho. E quando ia rezar no coro, o senhor olhava para o Santíssimo, sempre passava o senhor com um balaio na cabeça? Exatamente. Você sabe, conhece como é? Eu ia passar à tarde para a Capela Santíssima, agora ficar lá, tem um terraço lá atrás, né? E lá a capela no primeiro andar lá embaixo. Você conhece a Basílica do Carmo? O Sagrado Coração de Jesus, né? Sim. Que é o Santíssimo. Lá em cima, no lado contrário, tem um terraço, né? Que eu usava muito lá. Então eu sentava lá na cadeira, quem estava embaixo não me via, mas eu via quem estava embaixo. E naquele tempo tinha uma coisa que era errada. O pessoal fazia passagem da Praça do Carmo para a Rua da Concórdia, por dentro da Basílica do Carmo. Nossa. Era um comércio passando para balar e tudo. Depois os padres acharam por bem fechar. Mas foi lá nessa história que eu estava lá. Lá em cima, rezando, aí via o rapaz com balaio, e o feirante, rapaz novo, mas com balaio, chegava lá dentro do Santíssimo, tem aquele reflexor lá, se ajoelhava lá e passava 1 hora. Olha, é um rapaz de feira, rapaz pobre, rapaz de trabalho, de balaio, pobrezinho. Mas nós passava 1 hora lá no Santíssimo Sacramento. Eu lá em cima vendo. Olha, aquele rapaz me ensinou muito. Fiquei pensando, um rapaz desse que não tem a vida que eu tenho, né? Não tem essa infraestrutura que eu tenho, mas tem muito mais amor a Deus, né? Do que eu, do que você. Então aquele me marcou profundamente. E outras coisas também, mas essa aí foi que mais. E outra coisa, no noviciado, o senhor escreveu muitos poemas. Eu escrevi muito poema, foi no seminário menor. Seminário menor. Eu escrevia poesia com uma facilidade impressionante. E o seu mestre, quando viu das... O mestre era alemão. Alemão muito pé no chão, né? Ele tinha razão. Ele era muito bom, agora uma cara de alemão. A maneira de falar de alemão, né? Que parece meio brusco, não é? Mas eu me afinava com ele. Então, eu fiz praticamente noviciado sozinho, porque 3 companheiros eram noviços para ser irmãos. Não estudavam, né? Bom, então o alemão se afinava comigo, eu com ele, gostava imensamente. Mas um dia ele falou comigo, ou você acaba com essas poesias, ou essas poesias acabam com você. Ele falou, o alemão quando fala, é impondo, né? Você sabe, mas era maravilhoso. Olha, aquilo eu pensei que fosse me doer muito, porque eu tinha 3 cadernos
Eu vi as poesias. Eu tenho um amor para... Eu sabia que aquilo é tudo coisa boba de criança, mas eu tinha um amor. É coisa que foi gerado por mim, parido por mim, isso aqui, né? Então, quando ele falou isso, aí não tive dúvida. Eu peguei os 3 cadernos, você sabe disso, e naquele convento do Recife, tinha 3 irmãos que faziam noviciado, cuidavam de cozinha, de outra coisa qualquer. Então, a única tarefa braçal que eu tinha era varrer aquele claustro. Uma vez por semana você vai. Pois é, quando eu fui varrer aquele claustro, eu peguei, juntava aquelas folhas, tinha muita folha, tá? Que tocava fogo. Aí eu peguei os 3 cadernos, que me custaram tanto, botei na fogueira, os 3. Mas botei sem sentir nada, a não ser alívio. Eu falei, eu escrito isso, você já tem escrito no livro aí. Deixei, senti com uma espécie de libertação. Mas então, as poesias morreram. Eu, quando fui estar em São Paulo, eu já botei na cabeça não fazer mais poesia. Ou você acaba com essa poesia, ele acaba com você. Isso também é sério, não é sério. Mas quando cheguei em São Paulo, eu já tinha fama de poeta, porque a gente tinha uma revista aqui, no pessoal de São Paulo pegava muito, então pegava muito poemas meus, né? Aí começaram a pedir para fazer poema. Aí eu falei, bom, eu não faço por iniciativa própria, mas estou pedindo. Aí comecei a fazer, aí começou a faltar poesia. E o resultado, eu terminei fazendo tanta poesia em São Paulo, mas geralmente no meu livro, tudo a pedido. Aí quando eu voltei para cá, um belo dia, eu estava lá em Camusim, deixei na biblioteca lá, nos papéis, eu encontrei meus cadernos de poesia. Falei que interessa quem pediu, né? Acho que ele deixou em algum lugar. Quando eu encontrei aquilo, para mim foi descobrir um tesouro. Eram meus 3 cadernos de poesia. Olha que beleza. E hoje eu consigo, né? Mas são uma coisa tão bonita, né? Uma coisa muito bacana mesmo. Eu sou suspeito de falar porque estou me censando a mim próprio, mas como vocês me conhecem, não é uma coisa especial, mas pertence a Deus. De modo que eu tive uma vida preenchida, muito bem preenchida. Hoje, eu compus muito, hoje não compõe mais nada, não, mas eu compus muito canto para não fazer mais poesia como tal, mas então assim, um hino para tal coisa, para entrar no noviciado, para isso, para aquilo, então eu fazia. Eu tinha facilidade e fazia. E graças a Deus, olha aí, as coisas fluíram. O senhor chegando agora aos seus 86 anos, né? Vai fazer seus 86 anos sexta-feira. Como o senhor poderia falar assim, desta liberdade que o senhor tem interior, de ter vivido todo esse tempo da sua vida, a sua vocação diante de Jesus? Como é que o senhor poderia... Olha, eu não sei como eu explicasse isso. Sim. Não, eu não tenho explicação nenhuma. Eu considero o dom de Deus. Eu considero um dom de Deus, uma graça de Deus, e agradeço muito. Mas nunca teve preocupação de explicar se algum motivo. Nunca tive, não. E esta liberdade foi justamente de viver dessa vida de oração. Exatamente. E que isso não me fez apegar a ninguém, né? Ser uma pessoa livre. Né? Como é? De não se apegar a ninguém. Desapegado? Sim. Eu sempre fui desapegado. Graças a Deus, sempre fui desapegado. Também não tive nem que largar, porque eu largo uma coisa sem largar. Né? Eu larguei a minha casa. Era deste tamanho. Larguei minha casa, fui morar no convento Goiânia. Aquele tamanhão, né? Depois saí de Goiânia, fui morar no Recife, maior ainda. Depois fui morar em São Paulo. Agora, a casa que eu larguei é desse tamanho. Não é interessante, né? Então, eu largava uma coisa, recebia 100 por um, 100 por um, né? Qual foi a santa que lhe ajudou muito nesse seu caminho espiritual? Qual foi o quê? A santa. Foi Santa Teresinha? Porque Santa Teresinha, ele sabe disso, hein? Eu entrei no seminário com 11 anos. Eu gostava de ler, mas em casa não tinha livro, livro emprestado. Pois, quando cheguei no seminário, eu comecei a ler a história de uma alma. Conhece, né? Sim, conheço. Olha, me apaixonei pela história de uma alma. Me apaixonei de tal maneira que durante os 6 anos de seminário menor, eu li 12 vezes. Eu lia, quando terminava outro capítulo, voltava. Eu gostava daquilo, né? Gostava. Foi uma coisa maravilhosa, a história de uma alma. Depois eu fui me aprofundando e tudo, mas a base toda foi a história de uma alma. E para completar, quando eu estava para entrar no noviciado, o Frei Telécio, fazia desse tamanho, conhece o Telécio? O Frei Telécio me deu de presente Itinerário Místico de São João da Cruz.
Você conhece o livro, não? Olha, bem diferente. Mas veja, foi tão bom porque eu tinha muita... Tinha Santa Teresinha. Mas Santa Teresinha é muito romântica, muito feminina. E João da Cruz é o contrário. Mas olha, e se encaixou. Eu me apaixonei pelo literário de São João da Cruz. Uma paixão, coisa parece contrária, mas enfim, em mim se casou tudo isso, não? E você sabe que eu tenho tudo isso guardado. A sua experiência de estar diante de Jesus no sacrário, ela também veio lá da experiência com o seu pai, Jerônimo, um dia que o senhor encontrou ele numa casa. Como foi isso? Porque, veja, meu pai tinha a nossa casa de moradia. E ao lado daquela casa tem uma casa de depósito, coisa de agricultor. Então, uma casa assim, sem reboco, sem nada, coisa só mesmo para depósito. Então, ele depositava bastante de coisa para ele, ou a colheita de café, qualquer coisa depositando lá. E de vez em quando, meu pai ia para lá, ficava rezando lá. Eu não sabia. Um belo dia, eu fui entrando naquela casa. Quando eu estava entrando naquela casa meio escura, sem reboco, cheio só de troços lá, quando eu olhei, estava meu pai, ajoelhado de braços abertos, rezando. Aqui no maior silêncio, aqui me fez um bem tremendo. Aí eu saí direitinho, para meu pai notar, nunca disse a ele, mas aquilo ficou na cabeça. Esse homem da agricultura, esse homem do trabalho pesado, esse homem que sua para criar 7 filhos, e tem mais, você sabe disso, tinha 7 filhos, mas um belo dia, uma afilhada dele ficou órfã de pai e mãe. Meu pai não teve dúvida, pegou a menina, levou para casa. E nós passamos de 7 para 8. E ela só saiu de casa quando se casou. Então, uma pessoa pobre, esse espírito generoso, essa abertura toda, isso tudo, eu devo a Deus, muita coisa devo a Deus, meu pai. Minha mãe não tinha influência não, porque minha mãe, a mãe autêntica morreu quando tinha 1 ano e 3 meses, e a mãe que conheci, que chamava de mãe, morreu quando tinha 15 anos. Mas eu nunca tive assim, eu nunca me senti órfão. Eu vim saber, você sabe disso, que Dati, aquela senhora, não era minha mãe, era minha madrasta. Eu nunca, e nem acreditei, nem devia ser, era a mãe. Foi interessante. Então Deus foi tão bom que nunca faltou uma mãe na minha vida. Aliás, você sabe que tive várias mães na minha vida, sem eu procurar nenhuma. E qual é o papel de Nossa Senhora na sua vida e na sua vocação? Isso é interessante, porque como meu pai era muito devoto, né, e meu pai, alguns missionários que iam para lá, meu pai sempre recebia livros dos carmelitas, sempre recebia livros. E eu pegava e lia. Tinha um frade carmelita espanhol que morava no Recife, morreu no começo, Frei Afonso Gumbau. Ele escreveu o livro A Verdadeira Religião. 2 volumes dessa grossura. Aquela coisa que você olha, desanima. Meu pai, com a pouca instrução que ele tinha, ele leu os 2. Agora, meu pai trabalhava na roça mesmo, duro, chegava para o almoço, chegava cansado, mas em vez de ir almoçar logo, ele pegava um livro, que ele tinha outra, né, começava a ler em voz alta para si e para nós. E depois que a gente almoçava, que ele fechava o livro, ia almoçar para depois voltar na roça. Isso é uma coisa muito bonita, não? Muito bonita. Agora, tudo com convicção. Muito convicto em tudo. E me fale o papel de Nossa Senhora na sua vocação. Nossa Senhora, olha, Nossa Senhora do Rosário era padroeira evangélica. Eu já fui tão acostumado a se rezar o texto diariamente em casa. Então, quando eu entrei de gente, já conhecia Nossa Senhora, já era devota Nossa Senhora. Quer dizer, não foi alguma novidade encontrei Nossa Senhora, não. Parece que já fazia parte da família. Fazia parte. Olha aí, que Deus. E se vocês conversarem também um pouquinho com a irmã Clara, seria por aí também, né? Você conhece bem? Frei Geraldo, conversamos sobre o seu processo formativo, a sua ida a Roma, a sua vida como professor, mas durante o tempo também se falou muito que o senhor foi indicado para ser bispo. Foi o quê? Indicado para ser bispo. Mas... E recusou. Não, isso aí não. Nunca fui convidado, nunca pensei. Agora botaram na cabeça, não sei por quê. Até uma vez a senhora chegou perto de mim e disse: é verdade que o senhor está correndo o perigo de ser bispo? Disse, A senhora vai ser bispo? Não.
É verdade que corre o perigo. Eu nunca pensei nessas coisas, agora não sei porque inventaram, é o que foram curados. Houve uma época que foi escolhido da nossa província, Dom José Cardoso, Dom Eliseu, que você conheceu também, né? Frei Paulo Cardoso, mais outros, sei que 5 frades de uma província tão pequena, criados dali, bispo dali. Então, acharam que eu também ia ser bispo, né? Mas nunca passou pela cabeça, não. Olha aí. Então, Frei, para terminar, eu vou lhe pedir uma coisa. Então, vamos finalizar com uma música do seu gosto. Eu falei que minha preferência é a música italiana. Sim. A música italiana também mais conhecida é Santa Lucia. Você conhece, né? Sim. Pode ser essa? Pode, claro. Sul mare luccica l'astro d'argento, placide l'onda, prosperi il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, placide l'onda, prosperi il vento. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Con questo zeffiro così suave, oh come bello sta sulla nave. Con questo zeffiro così suave, oh come bello sta sulla nave. Su passeggeri, venite via, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. O dolce Napoli, o suol beato, o ve sorridere vuol il creato. O dolce Napoli, o suol beato, o ve sorridere vuol il creato. Tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia. Tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia. Ei, coisa bonita. Frei Geraldo, deixa eu lhe pedir mais uma música, pode ser? Pode. E aí eu vou pedir para que o senhor escolha entre a Ave Maria ou Flor Carmeli. Flor Carmeli. Ave Maria. Ave Maria, vamos nessa. Eu canto a Ave Maria de Schubert, sim, que tem a Ave Maria de Gounod, muito conhecida, e tem a Ave Maria de Schubert, que é mais conhecida e mais popular. Já ia falar em Schubert já? Sim, claro. Então é a Ave Maria que eu aprecio muito. Vamos nessa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave
Ave Maria. A voz está muito, muito presa na garganta, né? É muito bom, Frejado. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Essa oportunidade está abrindo aqui a minha alma, né? Ok, bom. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É interessante. Viva. Obrigado. Bom, só queria saber, você é o copy xerox?